Good morning, nono ano. How's it going? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Aula gravada para o dia de 14 de 11 de 2020. Reposição de aula neste sábado, tá? Assistam com carinho. Tô deixando para vocês aí o registro dos causative verbs, porque são importantes e são mais difíceis da gente aprender, ok? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ok. Então, ó, coloquei para vocês uma imagem do esl.com que tá explicando mais separadinho do que tá no livro de vocês, tá? Então, causative verbs, nós usamos os verbos causativos quando há uma relação de poder envolvida no que está ocorrendo. Seja no ato de contratar um serviço, convencer alguém a fazer algo, permitir algo ou alguém de fazer algo, ou até mesmo forçar alguém a realizar algo, tá? Então, vamos ver aí, nós temos 4 verbos que a gente usa para formar as sentenças causativas. Os mais usados, como a gente já viu, são o have e o get, mas também aparecem o let e o make. Vamos ver o uso de todos. O let, a gente vai ter a seguinte estrutura: sujeito, let, mais a pessoa e mais o verbo. Então, o significado dele é permitir alguém de fazer alguma coisa, né? Permitir que alguém faça algo. Então, temos um exemplo aí. Henry let me drive his new car. Então, o Henry permitiu que eu dirigisse o novo carro dele. Vamos ver o make. O make, nós temos o sujeito, make, a pessoa e o verbo. Então, o que acontece? Olha, vejam que a estrutura vai se manter. Ela só vai mudar no get, tá? Então, o significado do make é forçar ou pedir, né? Mas um pedir de request, de requisitar, né? Alguém a tomar uma ação, né? A decidir, a fazer algo, né? Então, um exemplo aí, por exemplo, my parents always make me do my homework before I go out. Então, os meus pais sempre fazem com que eu faça para casa antes de sair, né? Então, é como se fosse uma obrigação, tá? É uma condição, né? O have, a gente vai usar também sujeito, have, person and verb, e o significado dele, o sentido dele é para autorizar alguém a fazer alguma coisa. Seja eu pagando ou pedindo, né? Eu vou autorizar que essa pessoa faça isso para mim. Então, um exemplo: the president has his secretary make copies for the report. Então, o presidente pediu à secretária, né? Ele autorizou a secretária a fazer cópias do relatório. Agora, o get é um pouquinho diferente. Eu vou ter o sujeito, vou ter o verbo get, o person, e agora eu vou ter a preposição to para separar o get, a pessoa, do outro verbo, tá? O significado é para convencer alguém a fazer algo, tá? Ou to trick someone into doing something. Tipo, mesmo de convencer mesmo, mas tipo fazer uma pegadinha, né? Você meio que ilude a pessoa ali para ela poder fazer o que você quer. Então, vamos ver os exemplos. The students got the teacher to dismiss class early. Então, os estudantes convenceram a professora a terminar a aula mais cedo. Depois, we couldn't get him to sing the agreement. Então, nós não pudemos, né, get him, convencê-lo a cantar de acordo com o que a gente queria, né? I'm sorry, não é cantar, assinar, assinar o compromisso, né? The agreement, né? Nós não conseguimos convencê-lo a assinar o compromisso, ok? Então, aí nós temos todos os usos, né, dos verbos, 4 verbos, o significado, quando que a gente usa. Usar esses verbos não é que seja obrigatório você falar quando você quer dizer essas coisas, mas quando você domina esse tipo de linguagem, significa que você é fluente. Então, se você sabe usar esse tipo de estrutura
nos momentos certos, significa que você tem um domínio da língua, tá bom? Então, na sequência, nós temos aí uma tabelinha com 3 colunas e mostrando como são feitas as transformações para todos os tempos verbais, tá? Então, temos lá no present simple, por exemplo, he fixes his bike. Então, ele conserta a sua bicicleta, a bicicleta dele, ele mesmo conserta, né? Na causativa, he has his bike fixed. Então, ele contratou alguém, né, para poder consertar a bicicleta dele, tá bom? Então, ele permitiu que alguém fizesse, né? Ele contratou, ele está de acordo, tá? Present continuous, he is fixing his bike. Ele está consertando. Na causativa, he is having his bike fixed. Então, ele está tendo a bicicleta consertada. No past simple, he fixed his bike. Então, ele consertou a bicicleta. Na causativa, he had his bike fixed. Então, ele teve a bicicleta consertada. Essa estrutura aí parece muito com a voz passiva, né? Então, ela vai lembrar a voz passiva. Então, é aquilo que eu falei, inclusive, acho que comentei com a Thaís, né? Numa das aulas que a gente fez do Google Meet. A estrutura ela é muito parecida com a voz passiva. Então, às vezes, você vai poder usar a voz passiva sem perda de sentido. Mas, às vezes, é necessário que você use uma causativa. Por exemplo, no caso do cortar o cabelo, né? Que os nativos da língua inglesa fazem muito isso. Essa diferença entre I cut my hair and I had my hair cut, né? Alguém cortou para mim. Então, a gente tem como falar isso especificamente na língua inglesa, ok? E assim por diante. Eu já mostrei para vocês uma tabelinha muito parecida com essa, né? Eu vou deixar o PDF desta aula para vocês também, então vocês vão poder ver e fazer as traduções das frases para vocês compreenderem melhor, tá bom? Agora eu deixei para vocês aí um exercício, vocês vão assistir ao vídeo do Mr. Bean, que foi ao dentista. Quem quiser assistir acessando o linkzinho azul que está logo abaixo ao vídeo, é só abrir o PDF e clicar que vai direto. Ou então é só procurar pelo nome no YouTube, tá? E aí vocês acessem, vejam que aqui vocês vão ter um exercício para fazer relacionado ao vídeo, ok? Então, deixei para vocês aí, o finalzinho, né? Recadinho de sempre, não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. If you change, everything will change for you. Se você mudar, tudo vai mudar para você. Ok? See ya, guys!